Galera, meu nome é Laís e sejam bem-vindos ao meu canal, aqui onde nós falamos sobre maquiagem, feminilidade, Bíblia, enfim, tá? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui por gentileza, ative esse sininho, me segue aqui no Instagram e deixe seu like neste vídeo. Você já viu aí o título do vídeo, você clicou aqui porque você tem um interesse, então assista esse vídeo até o final para você não interpretar nada errado e pegar aí a obra completa, tá? E deixar também no final a sua opinião, aquilo que você acha, tá? Pra gente edificar outras mulheres também. O título desse vídeo é Glow Up com Jesus. Por quê, gente? Porque eu vi ali, principalmente alguns meses atrás, muitos vídeos de glow up, inclusive aparecem muitos aqui pra mim ainda, sabe? Rotina, faça essa rotina por tantos dias, você vai se tornar outra pessoa e tal. Mas eu quero te falar também algumas coisas, algumas características de que quem anda com Jesus precisa ter esse glow up, tá? Principalmente mulheres, tá? Eu vou focar aqui no mulheres, mas se você é homem e tá me acompanhando, vai adaptando aí pra você. Bom, como eu te falei, meu nome é Laís, eu tenho 26 anos, sou uma mulher casada e eu estou na caminhada aí com Cristo há 17 anos, tá? Principalmente ali de 2021 pra cá foi quando eu tive um despertamento assim mesmo da parte do Senhor. Se você quiser, eu posso trazer um outro vídeo aqui com o meu testemunho. E aí, depois desse despertamento, depois de alguns anos, né, o Senhor foi me levando a trabalhar num discipulado. Eu já fui líder de célula de mulheres e atualmente sou líder dos adolescentes. E aí, gente, trabalhando o discipulado ali, ó, sabe, na intimidade, eu fui vendo algumas coisas, algumas características que quem vive uma vida ali íntima com o Espírito Santo normalmente tende a ter esse glow up automaticamente, tá? Mas algumas mulheres precisam de ter esse despertamento, sabe? Um tipo, olha, essa área aqui, ó, nós precisamos trabalhar. Então, às vezes, algumas dessas coisas você já, Laís, eu já estou sendo tratada, ou eu já fui tratada nessa área, antes eu era muito assim, hoje eu tô assim. Mas algumas coisas você talvez venha despertar agora. Tipo, nossa, de fato, vou prestar mais atenção nessa área, vou orar mais sobre isso. Então, mulheres, fica aqui de ensinamento, não apenas para esse vídeo, mas para tudo que você consumir da palavra do Senhor em todo lugar. Não ouça a palavra de Deus pensando tipo assim, lembrando de, ai, nossa, seria muito bom essa pessoa. Não, essa pessoa que tinha que escutar isso. Não, ouça isso pra você. Enquanto você vai ouvindo um podcast, ouvindo uma pregação, sendo discipulada, estando em algum momento de palavra na sua igreja ou na internet como você tá agora, escute essa palavra e vai analisando aí a sua vida, tá bom? Gente, primeiramente aqui, vamos falar sobre aparência. Por quê? Eu não quero falar depois que você aceitou Jesus, você tem que andar de vestidão longo e tudo mais, tá? Vamos falar aqui de uma boa aparência. Até porque, gente, um glow up com todas as características que nós vamos citar nesse vídeo acaba gerando também ótimas oportunidades na sua vida, vai abrindo portas na sua vida, tá? Não apenas no meio cristão, mas na vida, no casamento, no empresarial, tá? Enfim, em tudo. E sobre aparência, eu não quero ditar o que você deve ou não vestir. Eu acredito que uma mulher cristã que tem intimidade com o Espírito Santo sabe o que vestir, porque ela escuta a voz do Espírito Santo, ela ouve, né, o direcionamento do Espírito Santo. Então eu quero acreditar que você se veste de forma que agrada ao Senhor e que valoriza o seu corpo, né? Não propriamente as suas curvas, mas o seu corpo, quem você é, a sua personalidade, que a sua roupa também consegue transmitir. Mas eu quero falar, gente, do detalhe, tá? Naquele momento ali, quando você está conversando com alguém, quando você está andando com alguém, você influencia outras mulheres também, sabe? Nessas características. E também para você se sentir bem consigo mesmo. E também, como eu falei, isso vai abrindo outras portas para você, tá? Porque as pessoas nos olham de uma forma e a gente passa uma mensagem. E qual mensagem nós temos passado? De uma mulher desleixada ou de uma mulher bem cuidada? Porque a palavra fala que nós nos amamos, certo? Né? Como ele fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu me amo. Se eu me amo, eu cuido de mim. Assim como eu amo meu marido e eu cuido do meu marido. Então eu preciso cuidar de mim. Então algumas coisas na nossa aparência nós precisamos também cuidar,
e dar uma boa aparência, como o nosso cabelo, tá? Então, algo simples, né? Como um cabelo bem hidratado, tá? Então, assim, cuide bem do seu cabelo, mulher. Tome esse momento pra você. Tipo, eu não tenho tempo, que não sei o que. Tá, mas separe pelo menos alguns minutos no seu dia, tantas vezes por semana, pra você tirar um momento pra você, tá? Isso vai com certeza, isso vai te trazer muito mais paz, mais tranquilidade dentro da sua realidade, né? Eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer um banho premium, mas dentro da sua realidade você vai cuidando de si mesma, tá? Como uma hidratação, com um creme dentro da sua realidade ali, né? Dentro do seu orçamento. Vai mantendo seu cabelo hidratado. Se você não tá naquele dia disposto a andar de cabelo solto, faça um rabo de cavalo. Então faça um rabo de cavalo bonito. Vai fazer um coque? Faz um coque bonito, com uma pregadeira bonita de R$10. Enfim, coisas básicas ali que a gente precisa fazer. Esses tipos de cuidado da nossa beleza, da nossa aparência, unhas, tentando sempre manter, né, bem cuidada, por mais que, eu não tenho dinheiro para fazer a unha, mas pelo menos ela lixada, ela com a cutícula hidratada, sabe? Ou então você pega o alicate você mesmo, tenta tirar um pouquinho, vai aprendendo a fazer a manutenção da sua unha para você estar com as unhas mais bem cuidadas, né? E, gente, cheirosa e bem vestida, tá? Cheirosa ali dentro das nossas possibilidades. Hoje tem muitos perfumes e body splash que são muito bons, com preço mais acessível, e bem vestida também dentro dali do que nós podemos fazer, né? Então, às vezes você não tem um guarda-roupa gigante, como eu não tenho, eu repito, muita roupa, entendeu? Mas é isso, meu filho, eu jogo lá no Pinterest, lá, ó, a ocasião que eu preciso, a cor que eu quero vestir, a calça e a blusa que eu pensei, e aí eu vou enchendo de acessório, ou então eu vou mudando a disposição, mas acabo repetindo mesmo porque é a minha realidade. Mas dentro da nossa realidade precisamos estar bem vestidas, mesmo que isso faça com que a gente repita a roupa, e tá tudo bem. Nem todo mundo tem o guarda-roupa daquela blogueira de 1 milhão de seguidores, nem todo mundo tem o guarda-roupa daquela influenciadora que recebe um monte de roupa de marca, né, de várias marcas e tal. E é isso, nós estamos aqui, ó, na nossa luta, mas bem elegantes, com boa aparência, né, que isso vai trazer portas, vai abrir portas para nós também, né? A gente tá sempre bem com a aparência, acaba chamando a atenção de uma forma positiva. Quando a gente fala de aparência, eu lembro também de Esther, né? Que foi uma rainha que foi elogiada pela sua beleza, né? E naquela época não tinha tantas opções de beleza como nós temos hoje. Mas mesmo assim, elas super se cuidavam e mantinham uma boa aparência. E Esther tinha um propósito da parte do Senhor, que era salvar todo o povo judeu. Só que para aquele propósito, ela precisava chamar a atenção do rei. E ela conseguiu chamar a atenção do rei com a sua beleza. Então, assim, existem propósitos do Senhor na nossa vida que a nossa beleza sim pode ser usada como ferramenta. Não que talvez a gente tenha que chamar a atenção de algum macho para realizar o nosso sonho, né? O sonho de Deus. Mas às vezes sim, a nossa beleza pode influenciar uma mulher que está depressiva a querer se arrumar também, uma discípula, né, a ser mais feminina, alguém que, né, que não, tipo assim, eu acho que eu não consigo me arrumar bem porque eu não tenho condições, mas a gente mostra que com o que a gente tem, a gente consegue andar bem e acaba trazendo a autoestima melhor, tanto nossa quanto de outras pessoas ao nosso redor. E aí, gente, saindo aqui da aparência, que eu acredito que você entende bem disso, né? Não querendo me estender, mas uma mulher de gentil presença. O que é gentil presença? É uma pessoa educada, é uma pessoa gentil, como o nome fala, uma pessoa agradável, que é bom de estar junto, sabe? Uma pessoa agradável de andar junto, porque acredite se quiser. E você também deve ter lembrado de alguma situação. Existem pessoas que não são agradáveis de andar junto. Pessoas que são inconvenientes, que se intrometem na nossa vida, que fazem perguntas inconvenientes, que fazem pergunta do casamento, do filho, da casa, perguntas pessoais demais. Então não seja esse tipo de pessoa, tá? Se segura aí, seja mais educada, mais gentil, elogie mais as pessoas, sabe? Ande junto, ria do que riem também, não seja amargurada, sabe? De andar falando grosseiramente, não, seja mais educada, mais alegre, sabe? Assim as pessoas vão ter mais prazer em andar. O ventilador derrubou. Assim as pessoas vão ter mais prazer em andar junto com você. Ser uma pessoa de gentil presença é também não ser
fofoqueira, uma pessoa entrona, tá? Porque, gente, questão de fofoca. A fofoca acontece da seguinte maneira, a minha mãe me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. A fofoca não é porque sai contando, blá blá blá, assim à toa. A fofoca normalmente ela acontece quando ela vem de forma disfarçada. Você vai contando para pessoas que você confia. Só que aquela pessoa que você confia vai contar para uma pessoa que ela confia também, que vai contar para uma outra pessoa que ela confia, que vai contar para uma outra pessoa que ela confia, e assim vira uma grande fofoca que todo mundo fica sabendo. E o pior, se você anda com uma pessoa que fofoca de todo mundo para você, certamente ela vai fofocar de você para outras pessoas também. Entendeu? E aí pode ser que um dia estoure várias situações, incluindo o seu nome, entendeu? E aí sim você vai acabar sendo uma pessoa que tem uma fama, acaba sendo difamando, você pode ferir outras pessoas, outros corações. Poxa, eu não imaginava que fulano falava de mim, poxa, eu não imaginava que fulano falava assim, sabe? E aí às vezes a gente encontra a pessoa no meio da rua, tipo, nossa, fulano me olhou torto, nem falei nada pra ela, mas por quê? Mas você falou pra outra pessoa, que contou pra outra, que chegou no ouvido dela. Então assim, não seja uma pessoa fofoqueira, sabe? Que fica falando mal da vida das pessoas. Uma passagem bíblica que podemos lembrar disso, gente, é de Ruth e Boaz, porque Boaz foi saber quem era Ruth, e todas as pessoas ali, os servos dele, já sabiam que era Ruth, porque por conta do bom testemunho. Quando Boaz foi escutar sobre Ruth, ele escutou um bom testemunho, sabe? Sobre uma mulher virtuosa, sobre uma mulher de princípios, de valores, educada. E aí, nisso, despertou em Boaz um interesse por Ruth, por conta dessa educação dela, quando ele viu ela pessoalmente, né? E também quando ele foi escutar sobre ela também. Então, assim, você pode não perceber, mas tem pessoas que perguntam sobre nós não com o intuito de fofoca, mas tem empresas que perguntam, fazem pesquisa sobre nós nas nossas redes sociais, pessoas que nos conhecem. Será que estamos dando bom testemunho para essa empresa contratar a gente? Será que o nosso líder, quando quer chamar a gente para algum cargo, para exercer alguma coisa, para cuidar de alguma coisa, para ser responsável por alguma coisa, será que temos bom testemunho? Será que quando a gente quando for interrogar os nossos colegas de trabalho para uma promoção, será que conseguiríamos com o nosso bom testemunho? Então tudo isso conta. E ainda falando sobre isso, vamos para o nosso próximo tópico, que é sobre libertação de alguns sentimentos e características da nossa personalidade, tá? Porque uma coisa que eu aprendi estudando a palavra de Deus, principalmente estudando sobre o apóstolo Paulo, Pedro, João, eram pessoas que com certeza todas aquelas pessoas tinham suas personalidades, e algumas delas, como Paulo e Pedro, muito fortes. Porém, depois da sua conversão, depois de andar com o próprio Jesus, sendo discipulado pelo próprio Filho de Deus, o Senhor ainda permitiu que nós usemos a nossa personalidade para a glória de Deus. Algumas características nós ainda vamos ter que lutar. Porque Pedro, por exemplo, mesmo depois de apóstolo, ainda teve que ser corrigido por Paulo, né? Então, assim, algumas coisas nós ainda vamos ser corrigidos, vamos ser moídos para sempre até que o Senhor volte. E tem algumas características da nossa personalidade que continuam mesmo depois da gente aceitar Jesus, porque é a nossa personalidade. Quem era divertida vai continuar sendo divertida. Quem era uma pessoa firme, né, que é guerreira, que faz as coisas, que faz acontecer, vai entrar para a igreja, vai continuar sendo essa pessoa que faz acontecer, que agita tudo, que é um bom líder. Inclusive, durante as gravações desse vídeo aqui, eu vi um post da pastora Thalita Pereira, porque acho que é Pereira, né? Dela falando a respeito sobre isso, sabe? Sobre querer o povo pregar de que todas as mulheres devem ser iguais. Não. Ela falando que as mulheres funcionam como uma orquestra. Cada instrumento toca de uma maneira diferente, que tudo unido forma uma música. Então, da mesma forma é a gente. E a gente vê isso pela vida dos apóstolos que eu acabei de citar. Como o apóstolo Paulo, que era um cara extremamente forte, decidido, muito zeloso e não tinha medo de nada, sabe? Então, ele tinha a crença dele ali de que as pessoas, principalmente os cristãos, eram pessoas blasfêmias, que estavam blasfemando contra Deus. Então, isso nem que significasse que ele tinha que, né, as pessoas, mesmo assim ele pegava e ia, porque era aquilo que ele acreditava. E aí depois, quando ele acredita em Cristo, tirando a parte da violência, ele continua sendo o mesmo cara destemido, forte, inteligente, estudioso, só que ele usou a personalidade dele agora para a glória de Deus, sabe? Então o apóstolo João também, só que o apóstolo João se tornou um cara que antes era considerado filho do trovão, porque ele queria coisar um monte de gente,
mas depois ele se tornou o apóstolo do amor, sabe? Mas quando a gente vai ler a carta de João, o evangelho de João, a gente consegue perceber a personalidade de João naquela carta, sabe? Então Jesus não anula a nossa personalidade, a gente só precisa moldar algumas coisas que desagradam ao Senhor. Mas, gente, é assim que funciona uma comunidade de pessoas, uma comunidade de mulheres. Algumas mulheres têm mais feitios têm mais vocação para liderança, outras têm mais vocação para organização, outras têm mais vocação ali para ser mais amável, para ser mais cuidadosa, aquela que passa a mão, a outra é mais forte, mais destemida, não passa a mão, corrige, disciplina. Então assim, a gente vai unindo a nossa personalidade naquilo que agrada ao Senhor, mas as características do nosso caráter, aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos sim lançar isso fora. Então a intenção desse vídeo não é que todas as mulheres se pareçam iguais, mas a gente analisar quais dessas características nós não estamos dominando, entendeu? E vamos passar a dominar para sermos mais parecidos com Cristo. Porém, algumas características nós precisamos abrir mão, sabe? Então tem coisa, gente, que não adianta. Porque eu nasci assim, é de família, meu pai é assim, minha tia é assim, eu puxei não sei quem, puxei a minha mãe. Não interessa para Jesus. O que interessa é você abrir mão dessas coisas e você agradar o Senhor e ter uma mente de Cristo, o fruto do Espírito, para que possamos agradar ao Senhor e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, alguns sentimentos como raiva, uma pessoa raivosa que tem raiva de tudo, que grita, que quebra coisas, que bate, que belisca, enfim, uma pessoa raivosa com o filho, com o marido. Você precisa lançar isso na cruz, precisa deixar isso lá, precisa buscar tratamento, talvez psicológico, e com o Senhor. A amargura, sabe, uma pessoa que ela é amargurada, aconteceu situações na vida dela que ela guardou essa amargura, por conta disso ela se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa chata, que reclama, que é dura, que não dá oportunidades para a vida, não dá oportunidade para a pessoa, acaba sendo uma pessoa ignorante, sabe? Então assim, você precisa deixar isso. Mas eu sou assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, eu sou isso mesmo. Não, você precisa deixar isso na cruz, ser mais parecida com Cristo a cada dia, uma pessoa gentil, uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe falar, que sabe as palavras corretas. Inveja, que acontece muito, principalmente, gente, nesse período de internet, sabe? É muito fácil ter inveja de pessoas na internet, porque a gente só tá vendo aquilo ali. A gente não tá vendo o que a pessoa batalhou pra ter, a gente não tá vendo nem o que a pessoa passa sufoco, a gente só vê a coisa boa, e inclusive inveja de pessoas que estão à nossa volta, sabe? Então assim, largue de mão essa inveja, repreenda em nome de Jesus, repreenda os pensamentos, mude seu pensamento quando você tiver inveja de alguém, sabe? Repreenda, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Não é normal ter inveja, principalmente se você deseja o mal das outras pessoas, tá? Porque isso é extremamente feio e extremamente contra os princípios do Senhor, e isso provém da carnalidade, isso provém da sua humanidade, que nós matamos, né, a nossa carnalidade, nós matamos o nosso velho homem e agora nós estamos vivendo uma nova vida com Cristo. Então não é normal sentir inveja de outras pessoas, tá? Primeiramente, aprenda a ser grato pelo que você já tem. Primeiramente, aprenda a passar pelo processo, né, de que um dia você vai conquistar as coisas que você tem desejo, mas não passando por cima de ninguém e muito menos desmerecendo a conquista de outras pessoas e desmerecendo a sua própria conquista. Às vezes você é uma pessoa invejosa, não de que você deseja o mal de outras pessoas e nem quer viver a vida de outras pessoas, mas às vezes você é invejosa porque você quer viver aquilo e desmerece o que você já tem. Então assim, passe a valorizar aquilo que você já tem, o casamento que você já tem, a pessoa que você já tem, o filho que você já tem, a casa que você já tem, o telefone que você já tem, porque se você tem todas essas coisas é porque você batalhou para ter, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor te abençoou. Todas essas coisas já são bênçãos na sua vida, então seja grato pelas bênçãos que você já tem. E medo também, de ser uma pessoa medrosa, gente, porque o medo nos afasta de viver os propósitos de Deus, nos afasta de viver coisas extraordinárias, grandes, sabe? Às vezes tem oportunidades que aparecem na nossa porta
que são incríveis e a gente não vai por conta do medo de dar errado, medo do que pode acontecer e inventando situações que poderiam acontecer. Mas a gente não vai viver coisas extraordinárias se a gente não vencer o medo. Se não der certo, isso vai ficar de aprendizado, você vai aprender, isso vai te amadurecer e na próxima oportunidade você já vai saber agir melhor, você vai poder já conquistar novas coisas, avançar mais porque aquilo te ensinou. Então não tenha medo de viver as coisas, não tenha medo, gente, de falar em público. Eu era uma pessoa, nossa, eu sou muito tímida. E assim, pra mim, gente, tem coisas que a timidez, ela me priva, sabe? Porque eu acho que o medo e a timidez estão ali andando juntos, sabe? Por exemplo, na timidez eu tinha muito medo de ser ignorada, de pagar mico, sabe? De passar despercebido. Então eu tinha medo de falar em público, sabe? Principalmente com grandes pessoas. Tem coisas que eu não tenho vergonha de falar em público. Mas, por exemplo, se eu preciso chamar as pessoas, por exemplo, gente, vamos tirar uma foto. Eu tinha medo de ser ignorada, sabe? De ninguém me escutar, ou de uma pessoa me escutar, e aí eu ter que ficar falando de novo e de novo, até todo mundo me escutar, e tal. Cara, eu parei pra pensar sobre isso. Eu falei, cara, por que eu tô com medo de falar com as pessoas? Principalmente aqui na igreja, que eu conheço todo mundo, um a um, mas se eu juntasse todas as pessoas que eu conhecia num lugar, eu tinha medo de falar, sabe? Eu falei, não posso ter medo, eu vou falar. Se eu não for escutado, eu vou falar novamente. Eu vou chegar em um a um, vou pedir ajuda, né? E outra coisa também, principalmente se você estiver em uma posição, porque isso aconteceu comigo, numa posição de liderança, eu tinha medo de falar. E aí eu parar pra pensar, eu falei, poxa, mas eu sou líder aqui. Se as pessoas me veem como líder, elas vão me escutar. Aí eu peguei e falei, gente, vamos fazer tal coisa? E todo mundo parou pra me escutar, porque eu esqueci que eu era líder e eu não me colocava como líder, sabe? Eu não achava que eu tinha esse posicionamento de líder. Eu achava que as pessoas iriam me ignorar, mas todo mundo me via como líder, menos eu, entendeu? Todo mundo me via como uma pessoa a ser seguida, menos eu não me dava crédito por isso. Então assim, eu falei, não, eu vou perder o medo e a timidez agora de falar, eu vou realmente falar. Hoje, às vezes eu ainda tenho, mas mesmo assim eu passo por cima e eu não penso. Se eu for parar pra pensar no que eu vou falar, no como eu vou fazer, não sei o que lá, eu acabo não conseguindo, eu me travo, demoro muito. Então às vezes eu não penso. Laís, eu preciso que você faça tal coisa, prega tal coisa. Laís, eu preciso que você faça essa palestra. Eu fico, cara, eu não vou pensar. Fico, tá bom, eu vou fazer. E depois eu fico, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu vou lá, estudo, pego e começo a falar. Depois que eu começo a falar, o medo já foi, a timidez já foi, eu vou embora. Quando eu vou ver, eu já tô 1 hora falando. E, gente, uma pessoa de glow up com Jesus é uma pessoa equilibrada, principalmente nós mulheres. Por conta dos nossos hormônios, nós temos dificuldade de ser uma pessoa equilibrada, mas isso não é desculpa, tá? Tanto equilíbrio semanalmente, mensalmente, mas principalmente equilíbrio sobre as nossas emoções, sabe? De não ser uma pessoa emocionada demais, de tudo grita, tudo esperneia, tudo faz birra, sabe? Enfim, sejamos equilibradas, por favor, amigas. E equilíbrio, gente, também porque tem duas coisas assim que Provérbios repete muito sobre a mulher tola e a mulher briguenta. A mulher briguenta, gente, Provérbios vai falar que é melhor dormir no telhado do que dormir embaixo de um mesmo teto com uma mulher briguenta. Olha só, sabe? Olha o nível que fala sobre isso, que é melhor você dormir num lugar com frio, sem proteção, à deriva, do que você dormir junto com uma mulher briguenta. Era mais fácil passar o perigo de fora do que ficar com uma mulher briguenta dentro de casa. Tenhamos equilíbrio. Não que você nunca vá brigar com o seu filho, mas você precisa ser mais equilibrado. Tem crianças que crescem com as lembranças da mãe só brigando, não tem uma lembrança feliz, não tem uma lembrança divertida, é só lembrança de briga, sabe? E de marido também, né, gente? O marido já passa o dia inteiro trabalhando com pessoas estressando, assim como a gente trabalha fora, a gente sabe, né? No caso eu não trabalho mais, mas já trabalhei muito fora, então eu sei quanto é estressante você trabalhar, né, fora, principalmente, né, alguns serviços aí que com atendimento ao público são mais estressantes ainda, e aí chega em casa, é mais briga, é mais questionamento, sabe? Tem coisa que a gente tem que pegar e fazer, tem coisa que a gente precisa largar de mão e deixar até ele aprender, tem coisa que a gente tem que largar de mão e deixar até ele fazer, sabe? Mas parar de ser briguenta, sabe? Busque no Senhor um equilíbrio emocional, porque quando a gente vive uma vida assim, de estresse ao extremo, isso é só pior para você.
A gente sabe que o nosso corpo corresponde a esse estresse todo e como ele corresponde muitas das vezes colocando a pessoa na cama. Então, assim, tenha mais leveza com algumas coisas, peça auxílio ao Senhor, se necessário, busque ajuda profissional ou busque ajuda dos seus líderes. E ciúme, gente. Ciúme, cara. Olha, ciúme é uma coisa que, assim, eu entendo que algumas mulheres tiveram ali as suas experiências ruins e por isso acabou se transformando numa pessoa ciumenta, mas você precisa lançar isso na cruz, porque não dá para sobreviver com uma pessoa ciumenta, sabe, que vê situações em tudo, sabe, muitas das vezes até o seu ciúme pode até causar um tipo de sentimento em alguém que antes não tinha, mas porque você comentou pode causar. Entendeu? Porque o inimigo, meu filho, ele é astuto, ele usa as coisas que a gente lança. A nossa palavra tem poder, entendeu? Então, assim, evite o ciúme, sabe? Lance isso no Senhor, fala, Senhor, tira esse ciúme de mim. Principalmente de marido, sabe? A pessoa que te escolheu para passar o resto da vida. Então, assim, se você focar em você mesma, uma mulher bonita, uma mulher agradável, uma mulher equilibrada, uma mulher divertida, uma mulher que é legal fazer as coisas juntos, sabe? Que às vezes conforme o casamento foi passando e você foi mudando quem você era, volte a ser, sabe? A sua essência. E aí sim, cara, o seu marido vai ficar cada vez mais apaixonado por você. Mas assim, não seja ciumento, a gente com mãe, com pai, com filho, entendeu? Então assim, não seja ciumento. Se você tá perto de ser sogra, meu filho, não deixe o ciúme de filho atrapalhar os sonhos do seu filho, o relacionamento do seu filho, o casamento do seu filho, tá? Porque isso traz problemas para a família do seu filho e para você. Quando a gente vai ver a luz da palavra, gente, todas essas características, se a gente continua fazendo, a gente vira uma mulher tola. E o que a palavra de Deus ensina o homem a fazer é se apartar da mulher tola. Então, assim, não, a gente precisa ser mulheres sábias que edificam a nossa casa, mulheres sábias que as pessoas têm prazer de estar junto com a gente. Nossa, é muito prazeroso ir na casa da fulana, é muito prazeroso andar com a fulana, nossa, fulano é muito legal. E acabam indicando você, sabe? Não, fulano é ótimo para esse cargo, não, fulano é ótimo para essa liderança, não, fulano é ótimo de andar, não, você tinha que se aproximar mais de fulano, sabe? Olha só, isso aqui é fulano, sabe? Seja prazer em conhecer e tal, apresentar você para outras pessoas, porque você é uma pessoa agradável de estar. Então, assim, amigas, nós precisamos prestar mais atenção, sabe? Naquilo que nós podemos melhorar como cristã, como mães, como mulheres, como filhas, como empreendedoras, como funcionária, como líderes, enfim, sabe? Nós precisamos melhorar, ter um glow up verdadeiramente com Jesus, sabe? Naquilo que agrada ao Senhor, um glow up interno, sabe? De nos libertar das nossas feridas, das nossas curas. Se você é ciumenta, por que você é ciumenta? Se liberte daquilo que te tornou ciumenta, se liberte daquilo que te tornou amargurada, sabe? Porque a vida com Cristo, gente, por mais que a vida terrena é difícil, com Cristo também é difícil, mas se tá difícil com Cristo, imagina sem Cristo, entendeu? Então, assim, a vida com Cristo, ela tem as suas dificuldades, mas é uma vida livre, leve, porque o fardo de Jesus é leve. E nós precisamos aprender, gente, com a mulher de Provérbios 31. Quando você vai ler Provérbios 31, leia de novo. Depois terminando esse vídeo, leia de novo Provérbios 31, que você vai ver que não se fala apenas de uma mulher que cozinha e limpa a casa e cuida dos filhos. Fala também de uma mulher empreendedora, equilibrada, uma mulher de visão de futuro, uma mulher investidora, sabe? Então, uma mulher inteligente, sabe? Então, assim, nós precisamos ser esse tipo de mulher, sabe? Uma mulher de visão de futuro. E se você é jovem, não é casada ainda, não tá namorando, ou se tá namorando, minha filha, aproveita esse momento, principalmente esse momento, pro seu glow up, tá? E você ser uma mulher, crescendo uma mulher bem ativa, inteligente. Então estude assuntos, estude um novo idioma, estude culturas, estude livros, leia, faça uma faculdade, tira a sua habilitação, seja assim independente, sabe? Então assim, aprenda mesmo a você saber se virar, ser empreendedora, vender alguma coisa, sabe? Por quê? Quando você aprende a se amar dessa forma,
Porque aí, quando chegar um homem na sua vida, minha filha, ele tem que, ó, superar as expectativas aqui, entendeu? A expectativa vai estar alta, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu comecei a namorar meu marido, né? Eu já dirigia, eu já estava tirando a minha habilitação, eu já trabalhava fora, eu já estava estudando dentro ali da minha capacidade inglês, estava buscando conhecimento, sabe, dentro da área que eu estava trabalhando, fiz curso de maquiagem, virei maquiadora e tal. Hoje eu decidi não trabalhar e eu estou em casa, quer dizer, eu trabalho aqui, né, na pousada nossa, né? Mas, tipo assim, antes de aparecer a pousada, eu já tinha parado de trabalhar e eu tava em casa. Atualmente, eu estou dependente do meu marido. Mas, pra mim, isso é ser girl power, sabe? Eu decidi por isso agora. Mas como o povo fala, e se acontecer alguma coisa com seu marido? Se acontecer com meu marido, meu filho, se acontecer alguma coisa com meu marido, coisa que não vai em nome de Jesus... Mas, se um dia for necessário também dentro do casamento, eu sou inteligente o suficiente para saber fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eu posso voltar a trabalhar de maquiadora, eu posso trabalhar com internet, eu posso trabalhar de social media, eu posso fazer um curso capacitante, posso fazer faculdade, eu posso fazer o que eu quiser, porque essa é a questão, termos consciência da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência e de ter essa visão de futuro, sabe? Porque se você se torna essa mulher com visão de futuro, você também vai alavancar o seu marido. Então, mesmo se você escolher estar em casa, ser uma esposa troféu e tudo mais, mas você precisa ter essa mente empreendedora de alavancar o seu marido, de alavancar o casamento de vocês, de alavancar a visão de vocês, sabe? De sonharem alto, de conquistarem coisas altas, entendeu? Ou até mesmo você mesmo, sabe? Tá ali junto com o seu marido, mas você ter algo seu que você queira, enfim, desde que isso não te traga uma sobrecarga mental e emocional, tá? Você precisa viver bem. E às vezes viver bem, como eu escolhi viver bem, às vezes é também abrir mão de algo profissional para poder descansar e viver realmente ali o meu marido provedor enquanto eu tô descansando, entendeu? Então assim, mas eu sei das minhas capacidades, eu sei daquilo que eu quero e eu sei de onde eu posso chegar, né? Então assim, hoje nós estamos trabalhando juntos e é isso, mas eu sei dos meus limites, das minhas capacidades, eu sei onde eu posso chegar e eu também não tô parada. Mesmo em casa, também tô estudando, também tô avançando também nas minhas coisas pessoais e também no meu ministério. E aí, gente, o homem que for te encontrar, precisa te encontrar no coração de Deus. Você precisa estar lá, ó, escondidinha no coração do Senhor. E o homem vai te encontrar lá. Ele vai ter que estar também no coração do Senhor para te encontrar lá, ó, no glow up, minha filha. Uma mulher incrível. E se você já é casada, dá tempo de ter esse glow up também, tá? Então, gente, eu não quero me estender, porque se deixar, meu filho, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algo a complementar, eu poderia falar muitas coisas. Então acredito que muitas das coisas que vocês vão complementar aí também são coisas que eu concordo, também que eu falaria, mas eu quero ser bem sucinta. Mas é isso. Se você tem outras ideias de vídeo, outros temas, outras coisas que vocês querem que eu aborde, comente aqui também, me fala, tá? E me acompanha aqui, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, tá? Confere aqui se você não é inscrito. Às vezes você pensa que você já é, você não é, tá? Mas um beijo e até mais.